Ministra-nos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, amada igreja. Vou continuar nesse espírito de oração. Quero orar mais um pouquinho por esse tempo que a gente vai ter agora. Amém? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo, que nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Jesus é o Rei da glória, seu nome está acima de todo nome, Pai. O nome de Jesus é o nome que Paulo escreve as cartas aos Efésios, que está acima dos céus, que está acima de toda a potestade, que se titula e que nomeia o nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Nesse nome nós encontramos transformação, renovação, batismo com o Espírito Santo. Esse é o nome que está acima de todo nome. Esse é o nome glorificado no céu. Esse é o nome adorado na terra. Este é o nome respeitado no céu e respeitado por onde a gente for. É nisso que eu creio, Senhor, na sua palavra, nos seus decretos. Bendito seja o seu nome, Senhor. Bendito sejam os seus preceitos nessa casa, Pai. Bendito seja o Senhor. Rude, eu vejo zelo pela casa na sua vida. Rude, eu vejo a presença de Deus na sua vida. Eu vejo que você tem edificado a casa como uma presença do Pai. Deus habita na sua casa. Eu te dou hoje, Rude, um novo coração de pastor. Eu te dou um coração de pastor. Aleluia. Rafael, eu lembro da sua intimidade com Deus quando eu era jovem. Eu lembro que Deus te chamou. Eu lembro que você tem um ministério. E há um ministério dentro de você. Há um ministério na sua casa. Está na hora de você voltar a pregar. Está na hora de você voltar a cantar. Deus está te chamando para um compromisso nesse tempo ainda maior. Deus está chamando sua casa. Deus está chamando a sua família. Porque você manifesta o reino de Deus por onde você vai. Você leva o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, eu não sabia da integração, mas eu quero falar hoje sobre a promessa do Espírito Santo, amém? Então começamos a integração agora, amém, Sérgio? Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que a sua palavra é profecia para minha casa e para minha vida, amém? Amados, essa palavra eu tenho há anos no meu coração. Há anos essa palavra tem falado comigo. Só que eu posso levá-la até seus ouvidos. Dos seus ouvidos até o coração, é o Espírito Santo que vai levar. Amém? Livro de Atos, escrito por Lucas. Capítulo 1 fala da promessa do Espírito Santo. Capítulo 1 no seu todo, do versículo 1 ao 11. Diz assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouvirão de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. Amém? Amados, Lucas está escrevendo. Lucas escreve os atos do Espírito Santo e dos apóstolos na confirmação da palavra de Deus.
O livro registra a descida do Espírito Santo sobre a nova igreja, sobre nós, amém? E a sua capacitação com poder aos homens e mulheres, para que pudessem levar adiante a obra que Jesus Cristo, nosso Senhor, começou. Não só a fazer, mas também a ensinar. Jesus começou a obra, não só a fazer, mas também a ensinar. A verdade não foi anunciada por força humana, espada, autoridade secular, enganos piedosos, hábil astúcia, eloquência humana, nem por motivos mundanos ou probabilidades. Em Atos encontramos o verdadeiro modelo da igreja cristã e os meios de propagar a verdade. O nosso Senhor é o modelo e é o padrão de toda a verdade. Amém? Jesus é o modelo e é o padrão de toda a verdade. Já começamos em Gênesis 1. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre as águas. Amados, há muitos anos na minha juventude, assim como todos vocês, quando vocês encontraram Jesus, nós estávamos sem forma e vazio. Sem forma e vazio. Todos reconhecem que estavam sem forma e vazio. Antes de Jesus, éramos sem forma e vazio. Uma igreja que não acredita no ministério do Espírito Santo é uma igreja sem forma e vazia. Vemos também Lucas declarando a história do Gadareno. O Gadareno era um homem violento. Violência contra a sua família, violência contra os seus vizinhos, violência contra a sua cidade. Quando Jesus encontra o Gadareno, ele está endemoniado, possesso por legiões. O Gadareno dormia no cemitério, ele antecipava seu lugar de morte. Todos tinham medo do Gadareno, então Jesus o encontra e o liberta. E todos veem aquele homem violento aos pés de Jesus. E Jesus chega e liberta ele. E o Gadareno fala: Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser discípulo. O que Jesus fala para ele? Não, você tem uma obra para fazer na sua casa, porque a primeira coisa que o Evangelho fez na minha vida foi me trazer ao meu lugar de legitimidade. Eu tive que voltar para minha casa e refazer e restaurar tudo aquilo que havia perdido. É isso que o Evangelho faz quando nós encontramos. Ele nos leva ao nosso lugar de legitimidade. Existem homens e mulheres aqui que antes de começar a fluir no seu ministério verdadeiramente, precisam fazer uma obra em suas casas, amém? É isso que o Evangelho faz. Quando o encontramos, ele nos traz de volta para casa. E quem ouvir o Evangelho será salvo por ele. Amém? É nisso que nós cremos como igreja. Quem ouvir o Evangelho será salvo por ele. Amém? Então, amados, todas as vezes que o Espírito Santo está agindo, se movendo, é para trazer a forma, a evidência do reino. É por isso que nós somos discipulados, para trazer em minha vida, na minha casa, a forma do reino. É por isso que o Espírito Santo habita em nós, para trazer a forma de um reino. Amém? Quando eu encontrei Jesus, quando eu cheguei nessa casa, quando eu cheguei no Ministério Fogo Santo, quando eu era um jovem, ainda um menino, eu cheguei aqui com meus medos, com os meus argumentos, com os meus métodos, com tudo aquilo que eu acreditava. Eu cheguei aqui, argumentava com tudo. Então Jesus, espera aí, eu vou entrar na sua vida agora, vou fazer uma limpeza na sua casa. Agora daqui por diante, quando eu encontrei a Jesus verdadeiramente, ele falou para mim: eu vou tirar da sua vida agora os seus argumentos, os seus métodos, e serão agora a minha palavra, os meus meios, os meus argumentos. E para garantir que toda a limpeza que eu fiz na sua vida, eu deixarei o Espírito Santo, e ele vai garantir que toda a limpeza permaneça para sempre. Amém? É isso que Jesus fez na sua casa. Ele limpou, e essa limpeza permanecerá para sempre. Amém? Desde o início, o Espírito Santo é uma promessa. Desde Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo sempre foi uma promessa. Eu te criei, ó Jacó, Peniel. Lembramos do Peniel? Eu te criei, ó Jacó, e te formei, ó Israel. Todo mundo que nasce de pai e mãe, antes de conhecer a Jesus, ele é apenas uma criatura. Quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele tem um encontro com o Espírito Santo, ele passa a ser Israel. Eu te criei, ó Jacó, e te formei, ó Israel. Eu sei que tem muito Israel nessa casa, amém? Livro de Isaías 43:20. Porque porei águas no deserto e rio nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Encontro com o Espírito Santo, nova criatura, novo homem, nova mulher, nova formação. Amém? É isso que o Espírito Santo faz. Onde que estava o Espírito Santo, amados? Onde ele estava?
na visão de Ezequiel, capítulo 1, vou ter que diminuir, que senão eu não vou conseguir falar, porque eu gritei muito no louvor. Amém? Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel começa a declarar: estando eu às margens do rio Quebar, junto com os exilados na Babilônia, veio o Espírito sobre mim, pegou sobre os cachos da minha cabeça e me levou a visões de Deus. Ezequiel viu que o Espírito Santo estava no céu, conduzindo a adoração, e também viu que havia 4 seres viventes entregando a adoração. Essa foi a visão de Ezequiel. Ele vê 4 seres viventes sendo conduzidos pelo Espírito Santo, entregando adoração ao trono de Deus. Ele vê que esses 4 seres tinham rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão e rosto de boi. Ele vê essa adoração. Então Jesus chega e diz, ele sobe ao céu, depois de 40 dias, ele sobe ao céu e ele fala: vou rogar ao Pai. Amados, talvez na etimologia dessa palavra, rogar ao Pai é quase implorar algo. E o que eu quero dizer aqui? Deus está no céu, Jesus está no céu e o Espírito Santo está na terra. Deus está no céu, Jesus está no céu e o Espírito Santo está na terra. Mais uma prova do amor de Deus por nós. O Espírito Santo estava no céu e agora, amados, ele está na terra. Jesus chega e roga ao Pai: mande o Consolador. Mande o Consolador. Não é fácil para Deus fazer o que Jesus pedia. Não era fácil para o Espírito Santo estar aqui, amados. Ele estava num ambiente de adoração, amados. Ele estava conduzindo a adoração, amados. Nós temos dificuldade de levantar a mão para o céu às vezes, amados. Não era fácil fazer o que Jesus pedia para o Espírito Santo fazer. Mas o Espírito Santo, quando ele ouviu em Atos 2 a oração da igreja, eu acho que isso que chamou a atenção dele. E ele desce em Atos 2 e forma a igreja. Amém? Então, amados, o Espírito Santo está aqui. Hoje o Espírito Santo está conosco, está na terra, está com a igreja. 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. João 14, 16, 17, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês e estará em vocês. Amém? O Espírito Santo está em vocês. O Espírito Santo está na sua casa. O Espírito Santo habita em você. Essa é a promessa de Deus. Ele desceu do céu, da adoração do céu, para estar com você. Amém? Mas, amados, se eu estou com dificuldade nessa relação com o Espírito Santo, provavelmente eu nunca deixei o mundo. Se eu estou hoje com dificuldade com relação ao Espírito Santo, provavelmente eu nunca deixei o mundo. O mundo não é somente o físico lá fora, amados. O mundo não é somente o exterior lá fora, mas é o estado em que o meu coração está. Onde o meu coração está permanecendo. Hoje, nesta manhã, onde o seu coração está permanecendo. O Espírito Santo veio para ficar com a igreja e nunca deixará a igreja de Jesus. A igreja de Jesus nunca ficará sem a presença do Espírito Santo. E Ele levará a igreja de volta para o encontro do Pai. Mães que oram, Deus está chamando seus filhos de volta para casa. É nisso que eu creio. Deus está chamando hoje. Deus está chamando em todo o tempo. Deus está chamando toda manhã seus filhos de volta para casa. Amém? Vemos também, amados, em João 16, 8. Quando Ele vier, falando ainda a respeito do Espírito Santo, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para o Pai, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Amém? Então a função do Espírito Santo, uma delas, é glorificar a Deus na vida de todos aqueles que o chamam. A função do Espírito Santo é glorificar a Deus na vida de todos aqueles que clamam por Ele, de todo aquele que busca por Ele. Essa é uma das características do Espírito Santo. Ele vai glorificar a Deus na sua vida quando você clamar por Jesus e quando você reconhecer o seu senhorio. Amém? Então a função desse Espírito Santo, ele está na terra. O Espírito Santo está com você para garantir, amados,
Mais uma evidência para garantir a nossa consciência, o nosso entendimento, que somos filhos de Deus, para viver na presença de Deus e levar essa presença por onde quer que eu vá. O Espírito Santo está aqui e Ele garante a minha consciência nesse momento que eu sou um filho de Deus. Amém? O Espírito Santo garante que o nosso servir seja para gerar resgate de pessoas do pecado. O Espírito Santo garante que o nosso serviço é para gerar salvação na vida das pessoas. O Espírito Santo garante o aperfeiçoamento da igreja quando cada membro do corpo é batizado pelo Espírito. O trabalho do Espírito Santo é aprimorar cada salvo até que toda a igreja seja celebrado a adoração a Deus, seja celebrado a adoração, seja como essa visão que Ezequiel viu. Essa também é uma função do Espírito Santo, nos levar a celebrar com entendimento a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Então, quando estudamos teologia, quando estudamos a Bíblia, encontramos no meio dos testamentos uma página em branco, que estudiosos dizem que é mais ou menos 400 a 500 anos, um tempo de trevas na terra, um tempo de destruição, um tempo que não havia profecias, um tempo que não se ouvia a voz profética de Deus, 400 anos de destruição, em que o Espírito não falava, em que Deus não falava. Essa divisão entre o Antigo Testamento, podemos dizer assim, de Gênesis a Malaquias, depois começamos o Novo Testamento, até chegar a João Batista, essa página em branco que divide eles, mais ou menos 400 anos sem a voz profética de Deus na terra, amados. 400 anos sem ouvir a voz de Deus. 400 anos que homens e mulheres não buscavam a Deus. 400 anos. Até que vem João Batista, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, batizando no Rio Jordão. João Batista, o último profeta antigo, ele vem pregando o batismo de arrependimento. E vieram sacerdotes, e vieram os levitas e fariseus, e perguntavam a João Batista: João Batista, você é o Messias? Ele dizia: não, eu batizo apenas com águas. João Batista, você é Elias? Não, eu batizo apenas com água. João Batista, você é o Messias? Não, eu batizo apenas com água. Então ele ora às margens do Rio Jordão e vê a brilhante estrela da manhã vindo. Ele vê Jesus e ele reconhece Jesus. Ele fala: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Significa que eu não fui apenas batizado com água, nem você foi apenas batizado com água, mas você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Glória a Deus. Então aqui, amados, temos o entendimento do batismo. Água, Espírito e o fogo. Batismo com água batiza o meu corpo. Eu sou submerso à água. Quando eu entro no batistério, quando eu mergulho, eu não escuto mais o som de fora. Eu não escuto mais o som da tristeza. Eu não escuto mais o som do medo. Eu só escuto o som que vem de Deus. Então o batismo nas águas significa que eu batizo o meu corpo. Após eu batizar o meu corpo, vem o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo batiza o meu espírito, para que eu possa ter comunhão com Ele, amados. O meu espírito tem que ser batizado com o Espírito Santo, para que eu possa ter comunhão com Ele, amém? E aqui vem a ênfase que eu quero dar nessa mensagem. O Espírito, o batismo com fogo, batiza o meu caráter. Batismo com fogo, batiza o seu caráter, amados. Esse é o batismo com fogo. O caráter cristão é formado por meio da obediência ao Evangelho de Jesus, à palavra de Jesus, conforme revelada por Ele. Nossa natureza caída é mentirosa, nossa natureza caída é orgulhosa, é adúltera. Há em nós, amados, a predisposição para fazer o que é errado. Há em você a predisposição todos os dias para fazer o que é errado, amados. Por isso precisamos desse batismo no nosso caráter, desse batismo com fogo, amém? É por isso, amados, que eu sem o Espírito Santo, você sem o Espírito Santo, é apenas um caco, é apenas um resquício, é apenas um pequeno fragmento daquilo que Deus tem para você, da sua promessa, do seu propósito. Sem a presença do Espírito Santo, nós nunca chegaremos ao nosso propósito, a viver uma vida com abundância. E o Espírito Santo nunca honrará nada na sua vida que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Eu o chamo de o guardião da palavra.
Eu recebi, graças a Deus, recebi várias palavras na minha vida que eu sabia que era de Deus. Mas eu recebi palavras que eu via dizer, não, Senhor, essa palavra eu não recebo. Porque o Espírito Santo não tem, Senhor. Não vem do Espírito Santo essa palavra. E isso eu não recebo. Se eu lembrar, foram poucas vezes da minha vida. Por isso que eu gosto de estar numa igreja saudável. Porque eu sei que as palavras que eu recebi aqui são geradas dentro do Espírito Santo. Amém? Então vem o Espírito Santo. Sem o propósito. E aqui, amados, é outra mensagem, mas eu tenho que falar. Propósito de Deus. Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele. Paulo fala muito nesses pronomes demonstrativos. Dele, nele, para ele, singular. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o texto começou dizendo, a ele a glória eternamente. A ele a glória eternamente. Amados, eu vivo dentro da vontade de Deus. Sabe por que eu vivo dentro da vontade de Deus? Porque tudo que há em mim, não importa dinheiro, não importa circunstâncias, não importa o que eu passe, a minha vida é para glorificar a Deus. Tendo ou não tendo, eu estou dentro do propósito de Deus, porque eu nasci, independente de qualquer circunstância, para glorificar o nome dEle. E esse é o seu chamado, o seu maior propósito. Os dons e talentos, eles vão vir, mas nós podemos corromper os nossos dons e desfocar do reino de Deus. E vemos hoje muitas pessoas manifestando seus dons lá fora, mas glorificar a Deus, isso é o nosso chamado. Isso é, amados, o nosso chamado. E esse é o nosso propósito em Deus. Amém? Glorificá-lo. Todo chamado, todo propósito, todo homem, toda mulher, toda criança é glorificar a Deus. Não importa o que você passe, é glorificar a Deus. Não importa as dores que você tenha, é glorificar a Deus. Amém? Então Jesus estabeleceu o padrão. Porque quem é o padrão? Jesus. Jesus é o padrão. Ele desce para mostrar que é o padrão. Ele deixa o Espírito Santo para lembrarmos que Ele é o padrão. Amém? Então Jesus estabelece o padrão de caráter, lavando os pés dos discípulos, amados. Lavando os pés dos discípulos e enxugando os pés, fazendo a obra completa. Jesus chega nos discípulos, Jesus agacha aos pés de Pedro e começa a lavar os seus pés, enxuga os seus pés, fazendo a obra completa. Isso é amor, amados. E ele diz, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Vós estão limpos, Jesus está na mesa com os discípulos. Vós estão limpos, mas nem todos. Jesus está dizendo que o padrão é a limpeza, amados. O padrão de Jesus para a sua igreja é a limpeza. Por isso que vocês veem eu limpando tanta igreja. É para limpar mesmo. Hoje nós estamos limpando nossa alma. Eu limpo minha alma todo dia, amados. Eu tenho que ter essa consciência na minha mente. Eu preciso buscá-lo todos os dias da minha vida. Eu preciso acordá-lo para ter um dia de edificá-lo, para que ele tenha prazer em mim, amados. Eu não busco o prazer em outras pessoas, eu não busco conhecimento, eu não quero ser famoso, amados. A única coisa que eu quero é que Deus veja prazer em mim e nos meus filhos. Amém? Então Pedro é lavado, Jesus lava os seus pés, e Jesus está declarando que para ter intimidade comigo, para ter intimidade com Jesus, tem que ter vida limpa. Eu estou fazendo nos pés, sabe o que significa isso? Ele estava dizendo para Pedro, Pedro, eu estou fazendo nos seus pés o que eu quero que você faça no seu coração. Era esse o significado da lavagem dos pés. Eu vou lavar seus pés, e o Pedro recua, ele não quer que lave, mestre, então me lave inteiro. Ele falou, não, eu preciso lavar os seus pés. E ele estava falando por palavras. Se fica esperto que eu posso falar por palavras também, senão você não vai pegar. Quando Jesus lava os pés de Pedro, ele está dizendo, Pedro, eu quero que você faça isso em seu coração. Eu quero o seu coração limpo. Nesse momento, Judas se levanta e sai da mesa, amados. Judas simplesmente se levanta e sai da mesa. E Jesus continua dizendo, Pedro, seja santo porque eu sou santo. Pedro, ame a minha santidade. Pés, amados, na Bíblia fala de santidade. Pés fala de santidade. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Pés fala de santidade. Toda vez que você receber uma palavra sobre pés, Deus está chamando para a intimidade com Ele, para a santidade. Amém? Por isso, quem é santo vive uma vida santa, separada. É impossível dizer que eu sou santo e não me separo daquilo que é sujo. É impossível dizer que eu sou santo e não me separo daquilo que é corrupto, daquilo que mancha as minhas vestes, o meu interior. Quem vive uma vida santa tem que viver uma vida santa separada e isolada. Não é literalmente o fato de você se isolar do mundo, mas e nem se separar de pessoas e andar sozinho.
Não é esse isolado, amados. Exercer santidade não é se isolar do mundo, mas é viver em um mundo sujo e não se contaminar com ele, amados. É viver em um mundo contaminado, mas não se contaminar. Então, santidade é viver ausente do quê? Da corrupção do mundo. É viver ausente do não fazer aquilo que o mundo faz. É não viver pela prática do mundo. É não ser influenciado pelos valores do mundo. É receber os valores do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida. Isso é exercer santidade. Eu recebo os valores do Senhor Jesus sobre a minha casa, sobre a minha família. É receber os valores morais de Cristo sobre o meu caráter. Amém? É isso que eu preciso. Todos os dias da minha vida, receber os valores morais de Cristo sobre o meu caráter, amados. Então, santidade é viver separado do pecado. Portanto, essa separação não é se afastar de pessoas, é fazer a diferença na vida delas. Amém? Aqui a gente entra nas discussões teológicas. Para que ultimamente eu tenho fugido disso, acho que não tem chegado até mim, né? Mas no começo eu bati muita espada ali. As pessoas diziam, tá, mas Jesus andava com pecadores? Sim, Jesus andava com pecadores. Jesus pegava com pecadores? Jesus sentava à mesa com pecadores? Sim, pastor. Jesus sentava com os apóstolos? Também sentava com os apóstolos. Mas há uma diferença, amados. Jesus nunca sentou à mesa com pecadores para pecar com pecadores. Jesus sentou à mesa com pecadores para pregar para pecadores. Está aí a diferença? Jesus não sentou à mesa para tomar cerveja. Jesus não sentou à mesa para fumar maconha. Jesus não sentou à mesa para jogar truco. Jesus sentou à mesa para fazer a diferença na vida das pessoas que ouviam. Não é fácil, não é fácil. Eu trabalho só com homem, amados. Só trabalho com 22 anos. Minha equipe é só de homem, amados. E vocês não sabem a destruição que é um homem sem Deus. Aliás, vocês sabem, né? A maioria lembra, está em nós. A maioria sabe, é fácil a gente se desgraçar amanhã. Eu só trabalho com homens, amados. Há maior desespero dentro do reino de Deus, amados. É um homem sem Deus. E pior, eu trabalho com homens. A gente trabalha 10, 12, 20 horas, amados. E os caras voltam para a base e eles não querem ir para casa. Nós temos um ambiente lá que a gente tem café, tem televisão. Chegou, vocês não têm família? Aí eu começo a perceber, eles não querem ir para casa, amados. Entende? Eu não vejo a hora de ir para casa ver meus filhos. Que é um ambiente de desgraça, um ambiente de ruína, um ambiente do pecado. E homens, cada vez se afundando no pecado, cada vez mais atolado em mentira após mentira, mentira e mentira e mentira. Amados, Jesus sempre desfez toda a mentira na minha vida, amém? Então a santificação, a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo da vida do cristão. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo da vida do cristão. É bem diferente isso, mano. Quando eu me converti, eu acho que eu joguei meu quarto inteiro fora, irmão. Eu sou da linha antiga, que a gente passava na frente das casas. Você viu um monte de coisa jogada fora. Eu falei, o cara se converteu. Não precisava falar nada. Não precisava dizer, isso aí não faz bem para a sua vida, irmão. Ou não escuta esse negócio aí, não faz bem para a sua vida. Não, simplesmente assim, meu Deus, eu tive um encontro com Deus. E o que Deus faz? Tira tudo que é de nós que não vem dele. Se existe alguma coisa dentro de você que não vem dele, ele vai tirar. E vai ser saudável, mas você nem vai sentir falta, porque não pertence a ele. Quer dizer que todo aquilo que está imperfeito em nós está buscando pela perfeição em Deus. Amém? Então Jesus não morreu para me tirar do mundo. Jesus morreu para tirar o mundo de dentro de mim. Quando eu tenho uma real experiência com Jesus, meu caráter é forjado no fogo que purifica. Então o batismo com fogo é o batismo no meu caráter. Judas trai Jesus. A traição, amados, é uma escolha consciente. Não se engane, a traição é uma escolha consciente, amados. Você está consciente, amados. Na maioria das vezes, eu acredito, 99%, você está consciente. Judas traiu Jesus como o esposo trai a esposa. Judas traiu Jesus como a esposa trai o marido. Judas traiu Jesus como o pai trai os filhos. Judas traiu Jesus como o filho trai o pai. Como é que um pai trai um filho? Quando ele não exerce seu sacerdote em casa. Quando ele não abençoa seus filhos, está sobre o pai, amados. A mulher pode ser a maior ungida que existe, amados. Mas a autoridade de pai está sobre o homem. É ele que identifica o chamado. É ele que abençoa. E é ele que dá a autoridade de filho. Amém? Por isso, vemos filmes como esse, que se levantam a pais espirituais. Amém? Glória a Deus pelos pais espirituais da nossa vida que nos discipulam, amados. Mas tenha certeza, é você que determina o chamado e o propósito do seu filho. É você que o abençoa. Amém? E a traição, amados. A traição é uma ferida
profunda no coração que sangra. A traição é uma ferida profunda no coração que sangra. É um veneno que se espalha pela alma, destruindo sonhos, destruindo esperança. E ela se levanta quase todos os dias, dando dúvida, nos jogando medo de confiar novamente, amados. A traição, ela traz dificuldades de a gente poder confiar novamente, amados. É isso que acontece quando a gente não nasce de novo. É isso que acontece quando a gente não tem experiências com o Espírito Santo. Nós magoamos nossas casas, nossas famílias. Nós magoamos nossas esposas, amados. Um homem, uma mulher que não nasceu de novo, ela destrói a sua casa, amados. É por isso que a presença do Espírito Santo, ele está todos os dias em minha vida e na sua vida. Amém? E a grande pergunta, amados, quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando seus pais não estão em casa? Quem é você quando a sua mulher vai dormir? Quem é você quando você está sozinho? Eu posso estar vestido de crente aqui, amados. Eu posso falar como crente, eu posso decorar vários versículos, amados. Mas a gente vê muitas vezes aí fora um testemunho horrível de homens com talentos, com eloquência, homens de Deus, estou falando da igreja, mas que não foram batizados no seu caráter, amados. E é só destruição, trazendo vergonha após vergonha para a igreja. Por isso que abriram mão do quê? Do discipulado. Por isso nós não abrimos mão do discipulado. Por isso não nos abrimos mão de grupo familiar. O grupo familiar é mais um culto no dia de semana, amém? Estabelecendo o nosso caráter, moldando o nosso caráter. Então, quem é você quando você está sozinho? Eu comecei a me perguntar quem sou eu quando estou sozinho. E eu percebi que o maior avivamento na vida do marido é respeitar a sua esposa na sua ausência. O maior avivamento na vida de um homem e de um marido é respeitar a sua esposa na sua ausência. E ela nunca vai saber disso, mas ela nunca vai saber. Mas entre você e Deus, você vai saber o respeito que você dá a ela, o respeito devido. Amém? Então Paulo diz a Coríntios, ele está aumentando o nosso compromisso agora. Paulo diz aos Coríntios, não anotei aqui, mas é 10, 2 Coríntios 10, alguma coisa. O meu testemunho é julgado pela consciência de outra pessoa. Amados, Paulo fala, o meu testemunho é julgado pela consciência do meu sogro. O meu testemunho como genro, amados, é julgado pela consciência do meu sogro. Eu posso falar, eu sou um bom marido. Na consciência da Jéssica vai passar se eu sou ou não sou. Olha o compromisso. Eu não tenho compromisso com Deus na frente dos outros. Eu tenho compromisso com Deus na frente do Espírito Santo. Eu posso dizer na frente do Natan para os amigos deles, eu sou um bom pai. Na consciência dele ele vai dizer se eu sou um bom pai ou não. Entende, amados? Isso é a consciência, isso é um chamado a um compromisso ainda maior. Deus não está preocupado com a minha aparência, Deus está preocupado com a minha verdade dentro do reino dele e a minha intimidade com ele, amados. Eu posso dizer que eu sou um bom pai, eu posso dizer que eu sou um bom pai e a consciência dos meus filhos está nela essa consciência. Amém? Palavras de Jesus, Apocalipse 2, para a igreja de Tiatira, amados. Conheça as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho, porém, uma coisa contra ti. Amados, Apocalipse 2, Jesus está falando para a igreja, amado. Jesus não está falando para as nações, Jesus não está falando para a Ásia, para a Europa. Ele está dizendo a minha igreja, amados. Tem uma coisa contra a minha igreja, contra os meus filhos. Tem uma coisa contra vocês, que vocês têm tolerado espíritos. Vocês têm tolerado maus espíritos na minha casa. Vocês estão tolerando maus espíritos em sua vida. Jesus está dizendo, existe um espírito maligno influenciando a minha casa, a minha igreja, amados. É para a igreja que Jesus está falando ali. Jesus está dizendo, existe um espírito maligno influenciando a minha igreja e você não tem feito nada. E a minha preocupação como profeta não é como o mundo está, é como a igreja está, é como nós estamos, amados. Essa deve ser a nossa preocupação, que existe um espírito que vem para destruir gerações, para destruir frutificação, continuidade de memória. Esse espírito vem para destruir o zelo pela casa, o zelo pela presença, amados. Esse espírito vem para destruir o zelo no meu coração pela palavra de Deus, o zelo no meu coração pela casa de Deus, o zelo no meu coração pela intimidade com Deus. E é isso, amados. A história vai falar, todas as histórias, tanto bíblicas, de impérios e reinos ou não bíblicas. Grandes impérios e reinos simplesmente ruíram. Não foi por força militar, nem crise política, não foi nenhum golpe esmagador de dentro para fora. As ruínas de grandes impérios e reinos aconteceram
de dentro para fora, foi enfraquecimento interno. Qual é a fonte desse enfraquecimento interno? O coração. Reinos inteiros ruíram quando os corações das famílias começaram a se corromper pela ausência do quê? Pela ausência do caráter, pela ausência da dignidade. Quando a santidade do ambiente do lar foi corrompida, amados, a fé se corrompeu. Existe hoje, amados, crianças a partir de 8 anos de idade que já acessam os sites de pornografia, amados. Acesso ao ambiente do mal hoje, amados, está muito fácil, amados. Está muito na cara, amados. Existem crianças hoje, amados, que já acessam esse ambiente de destruição. E o reflexo, amados, das coisas que estão lá fora, amado. Às vezes nossa família não está na igreja, às vezes nossos filhos não estão na igreja, mas o reflexo dos corações que estão lá fora são corações que se perderam dentro de casa, são famílias que perderam seus filhos dentro de casa, são igrejas que perderam seus filhos dentro de casa, amados. Entende isso, amados? Em algum momento a gente tem que se alinhar e falar: eu não quero perder o meu coração, eu não vou perder meus filhos dentro de casa, amém? É isso, amados, um coração, sempre é no coração, a essência é o coração. E olhamos para o mundo e dizemos: o mundo está perdido, o mundo se faz o maligno, e é o reflexo lá fora de corações que se perderam, amados. Entende isso? Porque o lar é onde o coração da pessoa está, o lar é onde o coração da minha família está, essa casa, essa família é onde o coração se forma, amados. Onde o coração se forma, Gênesis 1 de novo, ele vem para nos formar uma nova criatura, uma nova nação, uma nova igreja. É por isso que o Espírito Santo desceu. Eu tenho que dar forma à igreja de Jesus. Haverão muitas igrejas, haverão muitas doutrinas, haverão muitos preceitos e decretos, mas o Espírito Santo vai certificar que somente a palavra de Jesus vai ser a verdade. Amém? Então o lar é onde o coração da pessoa está. Esse lar, esta casa, esta família é onde o coração se forma. Todas as reações e reflexos têm início no nosso coração. Tem origem em corações que decidiram se manter unidos em amor, em fé, esperança, como família a partir de casa. Glória a Deus que vocês decidiram permanecerem unidos como família, em amor, em fé e esperança, como família a partir da casa. Eu conheço um amigo que ele fala: eu tenho que perdoar meu pai todos os dias, amados. Eu não sei, amados, o que é perder filho. Eu não sei o que é não ter um pai, uma mãe. Eu tive meu pai, minha mãe sempre presente, amados. Eu não sei o que não é ter um colo do pai. Sabe o que significa o tema do retiro, colo de pai, amados? Não sei se você já reparou que muitos de nós não tem colo de pai com as crianças, porque nunca foram pegados com seus pais, amados. Eu não posso ver uma criança que ela vem no meu colo. Deus, de onde vem isso? Porque eu sempre tive o colo do meu pai, amados. E quando você não tem o colo do pai, você traz essas coisas e você não percebe. Entende? Esse coração, às vezes ele está escondido ali, o colo do pai, amados. Você é um pai, você tem que ter colo de pai, amém? Estávamos orando ali antes com a Marilene e com a Sandra, amém? Cadê elas? Estávamos orando ali, antes do culto. Essa questão, por exemplo, do perdão, amados. Perdoa. Fala para você perdoar, tudo bem. Mas dentro de mim, amados, esse sentimento, eu perdoo, eu entendo todas as palavras que dizem para mim perdoar, mas e esse sentimento que habita dentro de mim? Amados, eu nunca fui traído, eu nunca fizeram algo ruim para mim. Mas eu sinto o sofrimento dos outros, senti sofrimento na minha casa, dos meus amigos, da minha família. E aí eu falo de um batismo de amor, pode ser uma outra mensagem que eu posso pregar. Mas eu não sei o que é perdoar alguém que fiquei tão machucado assim, entende? Eu sei que as pessoas falam: mas esse sentimento que há dentro de mim. Então nós orávamos, a Marilene deu uma palavra: você tem que estar dentro do esconderijo do Altíssimo, amado. Quando você pega o seu medo, quando você pega a tua dificuldade, a tua falta de tentar, de conseguir perdoar, você pega essa falta de perdão junto com o Espírito Santo e você vai até esse ambiente onde a presença de Deus está, no esconderijo do Altíssimo. Todo perdão, toda dor, toda mágoa, toda dor, toda ilusão, ela vai sair, porque o esconderijo do Altíssimo diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus: ele é o meu refúgio e é minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu não temo espanto noturno, nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à direita, mas eu não serei atingido. Meu coração, minha influência de Deus, meu caráter cristão não será atingido. Amém? Glória a Deus, Marilene. Então, amados, identificamos esse Espírito nas nossas vidas.
Eu sei que aqui muitos estão limpos. Por isso que eu gosto de viver dentro de uma igreja saudável. Eu sei que aqui muitos estão limpos. Eu sei que aqui muitos estão passando pela limpeza. E isso a gente sempre vai fazer, amados. Todos os dias, Deus faz revista em seu exército de guerra. Todos os dias eu quebranto o meu coração para buscá-lo em devocional, para tornar a minha vida mais agradável a Ele. É isso que Deus busca sempre, todos os dias, amado. Um coração quebrantado, um coração que Ele possa habitar, um coração que Ele possa manifestar o seu reino. Essa é a verdadeira vida em abundante, amados. Um coração, amados, entregue a Ele, entregue ao Senhor todos os dias, amados. Então esse Espírito, amados, que Jesus identifica aqui, Ele traz total ausência de paz, amados. Total ausência, traz confusão, Ele traz brigas, agitações, estresse, ira, amados. Se você tem identificado esse Espírito na sua casa, a falta de paz, confusão, brigas, agitações, estresse, e você não consegue ter paciência a partir da casa, ofensa após ofensa, no casamento, pai contra filho, filho contra pai, amizade de anos desfeita, amados. Identifique esse espírito dentro da sua casa, amados, e expulsa ele, amados. Eu identifiquei esse espírito na minha casa quando eu ainda era solteiro, amados. Eu me posicionei dentro da minha casa e eu disse: essa casa do Senhor Jesus. Eu e a minha casa servimos a Deus. Eu e a minha família servimos a Deus, amados. É isso que a gente deve dizer, identificar esses espíritos na vida dos nossos filhos. Deus restaurou minha casa, Deus restaurou com uma aliança, Deus restaurou meu ministério, Deus restaurou toda a minha família, Deus restaurou e restaurou assim como restaurou a sua vida, amado. Mas todos os dias, quando você quer manifestar o reino de Deus, amados, é guerra, amados, é batalha, amados. Se você aceitou Jesus, amados, é batalha, mano. Não tem florzinha de Jesus, amados, é batalha. E se você não acredita na atividade de Satanás, você já perdeu. Já era. Game over. Se você não acreditar na atividade de Satanás, já perdeu. Mas Jesus já o venceu. Ele não tem força sobre você, sobre os seus pensamentos, sobre sua casa, sobre sua família. Ele venceu, Jesus venceu. Tetelestai. Amém? Então se você está vivendo assim, você precisa agir e pedir, e se mover em encontro ao Consolador. Você precisa pedir: Senhor, me batiza com fogo, me batiza com caráter renovado, purifica meus pensamentos, purifica as minhas ações. É isso que você tem que clamar a Deus: Senhor, batiza o meu espírito com fogo. Eu clamo hoje vocês que vocês clamem a Deus: batiza-me, Senhor, com fogo. Essa era a função dos levitas. Talvez você não vai lembrar, Fer, mas eu lembro de uma palavra que você trouxe sobre o fogo do altar dos sacerdotes, há uns 20 anos já. O sacerdote, ele sempre, no tabernáculo, ele sempre acendia a luz do candelabro. O Espírito Santo, os sete Espíritos de Deus, ele acendia todos os dias. A função do sacerdote é queimar a lenha no altar. A função do sacerdote é trazer a purificação. Esse ambiente acabou e hoje nós purificamos o altar, que é o nosso caráter. Amém? É isso que eu creio, meu. Para nós, eu acenderei o fogo continuamente em seu altar, a Deus, todos os dias. Eu quero acender esse fogo continuamente, todos os dias na minha vida, amados. E isso nenhum pastor vai poder fazer por você, nenhum grande discipulador que nós temos, nenhum amigo mais amado, amados. Essa é uma intimidade que é entre você e Deus, e você vai ter que reconhecer que você precisa dele. Porque nós fomos gerados em Deus. Não há vida para mim longe de Deus. Não há vida para minha casa. Não há vida para minha família longe de Deus. Às vezes estamos pedindo vida em casa. Eu não posso buscar lá fora. Eu não posso buscar rudimentos do mundo. Eu não posso buscar nada lá fora. Eu preciso desses batismos para que eu tenha esse encontro com Deus todos os dias. Para que Ele se manifeste a glória de Deus em mim. Entende? Então é nesse sentido, amados, Fer, nesse sentido, temos que identificar todos os dias, em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, amados, as suas guerras e suas lutas, e a promessa do Espírito Santo sobre cada um de nós, a promessa do Espírito Santo sobre cada um de vocês, sobre nossos filhos. Há ministérios aqui, Deus está chamando pessoas com compromisso ainda maior, Deus está chamando se eu fosse falar, amados, e vocês entendem, somos uma igreja da palavra. Se a gente fosse falar sobre os remanescentes, eles são poucos, amados. Em toda a história da igreja, em toda a história dos reinos, os remanescentes eram poucos. Jeremias era um só, Isaías era um só, Ezequiel era um só. Eles eram poucos, amados. Mas Deus nos deu esse Espírito
Esse Espírito Santo, amados. Eu falo que estou com saudade do Pai. Às vezes o teólogo fala, você não conhece o céu, eu não conheço o céu. Mas o Espírito que habita em mim clama, Abba, Pai. E Ele está com saudade dos céus. Amém? Então vamos cantar mais esse louvor, amados. Glorificando a Deus. Amém? Podem ficar de pé, amados. Obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos, Senhor, sobre nós, Pai. Obrigado, Senhor.